Olá a todos, meu nome é Wagner Lenhart, eu sou diretor executivo do Instituto Millennium e nós estamos aqui para mais um Millennium Talks, recebendo o economista Felipe Tavares, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, para refletir e compartilhar conosco as perspectivas e desafios da economia do Brasil nesse ano de 2025, mas também projetando aí mais para frente, para os próximos anos. Felipe, é um prazer te receber aqui, obrigado por aceitar o nosso convite de participar do Millennium Talks. A gente procura nessa série de podcasts tratar dos principais temas do nosso país, como a gente pode identificar os grandes desafios e endereçá-los, né, como a gente pode trazer soluções. Então, a gente fica muito feliz de te receber. Antes de começar o nosso papo aqui com o Felipe, eu vou rapidamente trazer uma mini biografia dele para que todos conheçam o Felipe. Ele é mestre em economia pela USP e economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, como eu comentei, professor no IBMEC, na FGV, atua nas áreas de econometria, finanças corporativas e regulação econômica. Já foi superintendente da Agência Nacional de Águas, a ANA, e diretor de programas no Ministério da Economia, onde liderou projetos de privatizações e reformas para os setores de infraestrutura. É conselheiro do FI-FGTS e especialista em macroeconomia, infraestrutura, clima e sustentabilidade. Felipe, de novo, obrigado pela tua participação aqui conosco. Eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre o setor terciário, né, e a área de atuação da CNC. A gente sabe que a CNC ela representa aí mais de metade do PIB brasileiro, especialmente o setor de serviços, é um setor que cresce cada vez mais. E aí a minha pergunta para a gente iniciar esse bate-papo é, diante dessas transformações recentes, né, tecnológicas, tributárias, depois a gente pode até tratar um pouquinho mais sobre isso, reforma tributária é um tema extremamente importante, a gente ainda está no processo de entender como é que isso vai funcionar na prática, o projeto que foi aprovado recentemente. Quais são os maiores desafios e oportunidades para os setores de comércio e serviço que você vê nos próximos anos? Primeiramente, obrigado, né, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Wagner, discutindo esses temas importantes aí para a nossa economia. O setor de comércio e serviços ele é o melhor sinalizador dos desafios do Brasil, porque a gente tem muito desafio no setor. A gente tem problemas com mão de obra cara e pouco produtiva, complexidade tributária e o peso dessa carga tributária sobre o consumo. Acho que o governo optou por usar alguns itens, né, ou quase todos os itens de consumo das famílias como vetor de arrecadação, talvez por uma inelasticidade do consumo, uma carência de consumo. Então, a gente foca esse peso em tributar consumo das famílias brasileiras. E a gente tem um grande peso sobre o custo de financiar um negócio, né? O varejo e o comércio em geral, ele depende muito do fluxo de caixa ali para ter um giro saudável no negócio. E dados juros elevados, né, e restrição de oferta de crédito do país, por vários motivos, é muito difícil você conseguir sobreviver ao excesso de volatilidade que tem o país. Então, por isso que o varejo é tão arriscado no Brasil, por isso que muitos investidores não gostam. Então, o varejo ele reflete todos os problemas que a economia brasileira tem, resumidamente, assim. E aí você passou por alguns temas muito importantes e eu queria até aproveitar e explorar já o primeiro que você trouxe, que é da produtividade, né, do nosso capital humano. Capital humano é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante de qualquer país. Eu me lembro que alguns anos atrás eu tive a oportunidade de visitar Singapura e diversas questões interessantes da visita lá. É evidente, é uma cidade-estado, então diferenças muito grandes em relação a um país continental como o Brasil. Mas tem coisas que não mudam independente da dimensão, né, da sociedade. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que eles contando, né, que quando se tornaram independentes, eles não tinham nenhum recurso. Não tem nem água potável suficiente para a população tinha dentro do país. Mas não tem recursos naturais expressivos, não tem petróleo. Eles tinham duas coisas, uma posição geográfica interessante, né, estratégica, e gente. Então eles falam, nosso único recurso de fato era a gente. Só que se você trabalhar bem é o melhor recurso, porque gente gera inovação, gera riqueza, cria, né? Então eles investiram muito para tornar a sociedade e a população deles altamente produtiva, altamente qualificada,
e isso repercute. Hoje, Singapura é um dos maiores PIB per capita do mundo e há 40, 50 anos atrás era um país mais pobre que o Brasil. Então, essa parte do capital humano é algo extremamente relevante. E você falou, olha, aqui no Brasil a gente tem uma mão de obra que custa caro e é pouco produtiva. Como é que você enxerga os caminhos para a gente mudar isso, né? Eu acho que essa armadilha da baixa produtividade a gente está preso nela já há algum tempo, né? Como país, a gente não consegue avançar na produtividade. O que você enxerga aqui de caminhos para a gente melhorar isso? Porque, sem dúvida, isso impacta no resultado das empresas, impacta no desenvolvimento econômico e social do país e, no final do dia, na renda per capita, né? Primeiro, assim, que nem é o principal ali, mas a gente tem um custo excessivo na folha, né? Contratar no Brasil é caro, demitir é caro, então isso gera uma distorção, né, da capacidade de produzir por homem alocado, né? Então, isso pesa porque o cara ganha, por exemplo, R$ 3.000 bruto, ele recebe 2.200 e o empregador paga 4.500. Então, você tem uma distância entre o que o cara recebe de fato e o que o empregador paga, e isso some na mão do Estado, entre contribuições, impostos, enfim, né? Então, isso é um custo sombra ali que distorce muito a conta. Mas o principal peso da falta de produtividade é a educação. E é curioso porque o Brasil ele era um fenômeno de produtividade até 1950. Né? A gente é o segundo país que mais cresceu no planeta de 1900 a 1950. Dali para frente foi para trás. Né? A gente começou a perder todos os ganhos. Só que tem um setor que a gente fez algo único, que é a agricultura. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, a produtividade do setor por hora efetivamente trabalhada, a agricultura aumentou de 95 a 2024, 433% a produtividade do trabalho, né? Porque teve toda uma transformação e basicamente foi um programa muito claro de formar pessoas e formar essas pessoas de forma produtiva, né? Formar bem. Então você teve migração de capital humano, botaram pessoas para ir para fora, aprender melhores técnicas, trouxeram aqui para as universidades e muito focado realmente no ofício da agricultura e desenvolver o setor agropecuário de forma ampla. Deu certo. Nos outros setores, a gente perdeu isso. A gente botou mais dinheiro, a gente fez programas mirabolantes, mas a gente não focou em realmente ter uma educação efetiva e produtiva desse capital. Tanto que, por exemplo, a indústria, no mesmo período, ela teve uma redução de 8% da produtividade. E serviços, de forma agregada, teve um crescimento de 8%. Então, você vê que no agro, quando você focou de forma efetiva em formar de forma bem informada as pessoas, deu muito certo em termos de produtividade. Nos outros setores não vem dando certo. E a gente está com deficiências estruturais básicas, né? O cara se forma no terceiro colegial e ele não sabe multiplicar número com vírgula, número decimal. Isso destrói qualquer capacidade de você treinar esse cara, né? O Senac tem um monte de capacitação que ajuda a melhorar um pouco o gap, mas a pessoa não sabe lidar com o básico da língua portuguesa, ela não sabe dividir, fazer operação de divisão, ela não sabe coisas muito elementares. Então, isso pesa na nossa produtividade. E a gente tem um país que só gasta dinheiro, mas não se preocupa com a qualidade da educação. Então, a gente quer investir em educação, beleza? Já custa aí 450 bilhões por ano a educação, mas a gente está em nível de África subsaariana, índices internacionais. Então, é um gasto muito mal feito e a gente não se preocupa com o resultado. E é interessante porque, especialmente focando nessa questão da educação, acho que tem uma parte que é a educação de base, né? E você falou, olha, a gente tem uma dificuldade em ter uma proficiência mínima em matemática, em português, enfim, os meninos se formam no ensino médio com uma carência muito grande, uma inaptidão até para conceitos básicos. E você também tem uma questão da preparação aí um pouquinho mais na frente para o mercado de trabalho, né? Tem o pessoal que fala, a gente forma muito em humanas e pouco na área tecnológica, ou na área de engenharia, ou em áreas que hoje em dia são, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, mais importantes, né? Eu sou advogado de formação, mas para o nosso país prosperar, eu posso dizer sem medo de errar que a gente precisa de menos advogados e mais engenheiros, né?
E não é porque eu quero reserva de mercado, até porque eu não estou atuando como advogado, mas o fato é que a economia moderna demanda que a gente tenha mais desses profissionais, né, para gerar inovação, desenvolvimento. Então, eu acho que tem uma parte que é a educação de base, que realmente a gente tem patinado aí há 30 anos, prometendo melhorar e não melhora. Com investimento crescendo na público, mas ainda assim também com muitas dificuldades de melhorar. Quando melhora, melhora pontualmente aqui e ali, mas no quadro geral é muito ruim. Isso é comprovado pela nossa posição nos rankings internacionais. Esse é um tema que me incomoda pessoalmente até, e até no Instituto a gente está trabalhando com essa pauta. Eu acho que tem coisas acontecendo ao redor do mundo e modelos sendo implementados que a gente ainda não está debatendo como deveria aqui no Brasil. A gente fica muito dentro da caixinha fechada da escola pública tradicional aqui, quando tem diversas coisas acontecendo na Inglaterra, na Holanda, nos Estados Unidos, mesmo Chile, Colômbia, de você buscar inclusive parcerias com o privado, de você ter charter schools, de você ter sistema de voucher, enfim, tem uma série de outras alternativas aí que estão sendo colocadas na mesa, que aqui ainda é muito incipiente, né, esse debate, e podem ser uma forma de você aprimorar o sistema de modo geral, né? Então, acho que tem uma maturidade para ser construída aqui. E também nessa parte que você falou de você formar para o mercado, né? Você conseguir construir a competência para as atividades que vão ser determinantes para o aumento de produtividade, para uma empresa mais saudável, mais produtiva, enfim. Mas educação, sem dúvida, é um ponto bastante importante. Você já se debruçou sobre essa questão, especialmente de educação de base, como melhorar, como aprimorar isso? Já olhou essa questão de modelos alternativos? É mais uma curiosidade aqui. Já, assim, eu sempre parei para refletir, porque quando eu estava na faculdade, no meu primeiro ano, eu dei aula num colégio público no interior de São Paulo. A Secretaria de Ensino permitia você ser professor substituto e tal. E eu dava aula de matemática. E os meus colegas professores não tinham a mínima condição de estar ensinando, os alunos não tinham a mínima condição de estar aprendendo, porque o básico não tinha sido feito. Então, assim, é um cenário destruído. E o ponto o modelo que o Brasil optou, a gente falhou, né? Independentemente do governo, da linha de pensamento, é um erro da nação. A gente errou e está aí o resultado. Então, esse modelo muito concentrado em Brasília, no MEC, na grade curricular, que afasta a família e que é tudo financiado pelo governo, top-down, é um modelo que não foi efetivo no Brasil. Pode ter um caso ou outro aí no mundo, ou eu não conheço os casos internacionais, poderia ser a maioria de casos de sucesso esse modelo, mas no Brasil ele deu errado, né? Tem um capítulo lá do livro do Friedman, lá, O Livre para Escolher, que ele fala de educação, e eu acho que aquilo foi o que me conquistou ali no Friedman, foi aquele capítulo. Porque ele fala que a chave do sucesso da educação é você trazer a família para dentro da formação curricular e escolar da pessoa, e você tem que envolver a família e a comunidade no processo de financiamento ali da educação. Então, o cara fazer churrasco no final de semana, a família está dentro da escola, ajuda muito a ter sucesso nas políticas educacionais, porque o pai vai puxar a orelha do moleque que não está na aula, você vai ter uma educação melhor e aí a escolarização surge mais efetiva, né? E sai mais barato. Então, assim, o modelo que a gente optou está muito caro. A gente gasta valores da OCDE e retorna valores da África subsaariana. Então, se você pudesse fazer um financiamento direto, dar o dinheiro para a família alocar na educação de forma livre, com certeza seria mais efetivo por ter essa conexão, né? Pelo menos a evidência mostra isso, e você teria a chance de diminuir esse custo. E já que a gente errou em educação, talvez a gente precise separar recurso para lidar com as consequências da educação ruim, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa testar novos modelos, urgente, entendeu? Precisa revisar, a gente não sabe se vai dar certo, mas vamos testar, entendeu? Porque o que foi feito em 80 anos já deu errado. Então, uma certeza a gente tem, não essa tá dando certeza já certo. deu, então vamos tentar, vamos pôr voucher, vamos tentar trazer outros modelos para ver o que sai, entendeu? E tem um ponto que é paralelo a isso, que eu queria até ver o seu ponto de vista como economista também. Eu tive a oportunidade de trabalhar com gestão de pessoas do serviço público. Uma das coisas que, para mim, torna o modelo brasileiro disfuncional é o sistema de incentivos que você tem dentro do serviço público, né? Então, você tem hoje uma lógica de que você passa no concurso em determinado momento da sua trajetória profissional
e isso te garante você permanecer naquela atividade para o resto da sua vida, independente do que você faça ou não faça, da necessidade ou não daquela atividade. Você passou no concurso, você garantiu que você vai receber um salário até o final da sua vida. E isso tem consequências, né? Inclusive do ponto de vista de sistema de incentivos. E incentivos importam, né? E aí eu até queria que você falasse um pouquinho dessa questão de sistema de incentivos e relacionando a essa questão do serviço público, e você, né, tem experiência no serviço público também, porque um dos pontos que a gente até conversava antes de começar aqui a gravação é que o Estado brasileiro ele executa mal, né? Ele é incapaz ou tem muita dificuldade de executar bem políticas públicas ou prestação de serviço para a população. E uma das razões é que o sistema de incentivos dentro do governo é ruim. Incentivos ruins, resultados ruins, né? Se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso. Os incentivos são totalmente equivocados na minha visão, assim. Porque primeiro que a gente criou uma cultura de punição do servidor, o incentivo não é para maximizar o melhor retorno. Então, se a gente criou ali castas no serviço público, se você é da carreira A, você é mais importante que a carreira B, e, portanto, você tem que mandar na carreira B, etc. Isso gera uma divisão, uma loucura lá no funcionamento da máquina, isso é ruim. E assim, um garoto de 23 anos se formou e tirou 10 numa prova, entre aspas, será que ele está apto a ser chefe de todo mundo e ganhar 20, 30 mil reais, ganhar 10 vezes ou 20 vezes o salário mínimo? Às vezes não, às vezes ele tinha que entrar realmente por baixo, ganhar experiência. Então assim, a gente não aloca as melhores pessoas. E a isonomia, ela destrói qualquer chance de você motivar o cara a trabalhar. Porque se ele não fizer nada e ele for o pior funcionário, ele ganha igual o melhor. Então, a probabilidade de você fazer o melhor se tornar o pior é muito maior do que você motivar o pior a querer ser melhor. Então, e isso está recheado em Brasília. E aí você tem outras estruturas que foram criadas, tipo o TCU. O gestor público, o servidor público, ele não tem nenhum incentivo a tentar, a dar errado, aprender e melhorar. Porque se ele errar em algum momento, ou alguém achar que ele errou, o cara vai lá e pune ele, multa, exonera. Então, assim, o risco começou a se tornar muito grande e criou algo inquisitório na estrutura. Então, os incentivos estão completamente mal alocados, né, na carreira pública de forma ampla, seja de forma direta ou indireta. E isso também precisa ser revisado, né? E o cara passa numa prova, ele vai ficar a vida inteira em estabilidade? Será que essa é a estabilidade que gera a eficiência ou a constância da máquina pública? Será que não era melhor você ter uma estabilidade por 8 anos, por 5 anos, ter uma reavaliação sistemática desse cara, avaliar se aquele quantitativo de pessoas, que hora você precisava de 10 mil pessoas numa função, depois de 5 anos, você só precisa de 500. Às vezes não precisa de mais ninguém ali, mas precisa de 20 mil em outra. Então, essa dureza da máquina é muito difícil de lidar e não tem como dar certo, assim, na minha visão. Eu falava que quando eu estive na Secretaria de Gestão de Pessoas, eu pedi para fazer um estudo sobre o tempo que a pessoa ficava na administração, vinculada à administração, né, recebendo recursos em média. Então, a gente pegou todos os vínculos que finalizaram em determinado período de tempo antes daquela data que nós estabelecemos de corte, e chegamos à conclusão que a pessoa ficava vinculada à administração, em média, 59 anos. E aí, quando a gente ia autorizar concurso público, eu ficava pensando, pô, agora eu estou assinando uma autorização de concurso público para uma pessoa ficar 60 anos na administração pública federal, sendo que eu não sei se a atividade que essa pessoa vai desempenhar vai ser necessária daqui a 3, 5 anos. Com as mudanças tecnológicas, com tudo que está acontecendo, a gente não tem essa garantia. E daqui a pouco eu estou contratando uma pessoa para 60 anos, e daqui a 5 anos a atividade vai mudar. Como você falou, eu não vou precisar de 500 aqui, mas vou precisar de 20 mil aqui. Um exemplo que eu costumava dar é assim, você pega uma prefeitura, e isso já está acontecendo em diversas cidades do Brasil, em que você tinha uma demanda por professores no ensino fundamental. A pirâmide etária está mudando, então ela está invertendo e você está diminuindo, em muitos casos, já o número de alunos ou a necessidade de estrutura escolar. Só que ao passo que você está diminuindo essa necessidade de ter professores e estrutura escolar, você está aumentando a população mais velha. Então, em vez talvez de ter um professor de português de nível fundamental, você vai precisar ter mais um fisioterapeuta, mais um geriatra. Então, a demanda da sociedade muda, seja por questões etárias, de pirâmide etária como essa, seja por qualquer outra. O governo ter a flexibilidade para fazer essas mudanças é super importante, e hoje no Brasil, infelizmente, essa flexibilidade não existe. E você tem um pedaço, desculpa, claro. Tem um pedaço da máquina,
quando eu cheguei no governo, eu fiquei assustado, porque é a força de trabalho mais escolarizada do Brasil de longe. Tudo é doutor, todo mundo muito bem formado, você faz ótimos amigos, troca uma ideia legal, é outro nível intelectual. Só que o nível de desmotivação é muito elevado. Então, o que eu conheci de servidor público era PhD nos Estados Unidos, ali num tema, mas o prazer da vida dele era dar aula de yoga depois do horário, porque ele não via mais, não tinha mais prazer ali no ofício. E aí você tem um pedaço muito pequeno do funcionário que trabalha muito, que é excepcional, mas que ele carrega nas costas 80% dessa máquina. Então, tipo, é muito injusto, sabe? E você vem perdendo, e essa parte que trabalha está diminuindo muito e cada vez mais, assim, é difícil. Não, e eu conheci muitos casos assim, de pessoas maravilhosas com uma formação incrível e que apanharam do sistema de incentivos. Entraram muito motivados, querendo fazer diferença, apanharam um ano, apanharam outro ano, apanharam o terceiro ano e acabam se desmotivando. Né? Eu queria mudar um pouquinho para a gente ir para um outro tema que é relacionado a essas dificuldades que o Brasil, de modo geral, enfrenta, mas o setor de comércio e serviço em especial tem seus desafios. E você chegou a comentar na sua primeira resposta sobre a questão tributária. Né? A gente tem aí uma reforma que está em andamento ainda, né? Sendo regulamentada, enfim, teve aprovação ano passado de uma parte dela, agora tem toda a parte de regulamentação, depois a implementação faseada, né? No tempo aí dessa reforma. E aí eu queria te ouvir quais os principais impactos que você vê da reforma e no Brasil de modo geral, então uma visão mais ampla da reforma e especificamente no setor de comércio e serviços. O setor de comércio e serviços está pagando o preço da reforma, porque a gente vai ter um aumento significativo da tributação e isso foi intencional. Né? Então, grande parte dos problemas sociais que a gente tem se agravam porque o mercado de consumo no Brasil vai ficar ainda pior e menos acessível. Isso não tem dúvida. A gente vai ter, muito provavelmente, a maior alíquota de IVA do planeta, superando a da Hungria, que é de 27%, a nossa deve fechar em 28%, 28,5%. Então, é algo muito pouco confortável para um país igual ao Brasil, que tributa muito, pouco retorno e etc. Né? E aí a gente tem algumas coisas que, assim, essa reforma ela chegou a ser muito grande ao ponto de ser irresponsável na minha visão. Porque, primeiro, a gente superestimou muito o tamanho do efeito da simplificação tributária. Esse é o ganho da reforma, vai simplificar, menos normativos, isso é um ganho gigantesco para o país. Só que esse ganho, talvez ele não compense na hora de você pesar com o aumento da carga tributária. Então, assim, a gente está comprando o serviço mais simples, mas pagando o preço Diamond Plus por essa simplificação. E a gente tem uma reforma que ela claramente ela não cabia para ser feita dessa forma, tanto que a gente vai precisar de 10 anos de transição. Se a reforma fosse exequível imediatamente, você não precisava de transição de 10 anos. Ela se aplicava agora. Se você precisa de 10 anos para conseguir assimilar o tamanho da reforma, é porque talvez ela tenha sido grande demais, ousada demais. Né? E aí a gente tem um efeito da simplificação, que eu falo que a gente superestimou, porque esse efeito ele só existe daqui a 10 anos. Nos próximos 10 anos, a gente só paga o preço do aumento da carga, porque a gente vai transitando a carga e aí a cada ano que passa, esse aumento de tributação vai chegando de forma parcelada na gente. E você tem 10 anos de aumento de litígio, muito provavelmente. Porque todas as dúvidas, porque a reforma ainda nem terminou de ser regulamentada e já tem uma série de dúvidas. Toda dúvida que o empresário tem vira um processo em alguma instância do judiciário e vai chegar até o Supremo. Então, tem 10 anos de litígio, 10 anos de calvário para talvez, do 11º para frente, você conseguir ter os benefícios da simplificação. E tem um ponto que é toda a proposta, né, uma das grandes propostas do governo era você ter um país menos regressivo, né, tributar, equalizar melhor a tributação de renda, patrimônio com o consumo. A gente terminou a reforma tributária com um país mais regressivo, porque você terminou a reforma com um IR constante e aumentou a tributação do consumo. Então, aumentou a regressividade. Só que isso gerou uma margem para agora o governo querer aumentar ainda mais a tributação sobre renda e patrimônio. Então, assim, um país que já tributa quase 35% do PIB, a gente vai para quanto? Para 40%? Para 38%? Tipo, vai chegar num momento que o estrangulamento fica muito grande, sabe, na parte de geração de riqueza e de valor. Então, na minha visão, isso vai pesar no setor de comércio e serviço, mas vai pesar no bolso de todo brasileiro. Então, a gente tem grande chance de se arrepender da reforma e tem um capítulo dessa reforma que é a governança dos estados e municípios.
Esse pedaço ainda não foi regulamentado, que é o PLP lá 109, que eu acho que ainda está no Congresso. Então, a gente vai começar no que vem a reforma, não existe nenhum sistema pronto na Fazenda, o split payment não está pronto, o comitê gestor não está pronto, porque é desse PLP 109, você não sabe como divide e reparte os recursos com estados e municípios, então pode gerar iliquidez em estados e municípios. Então, assim, você tem um caos completo. Então, assim, a chance da gente repetir todos os erros lá de 1988 é grande porque não regulamentou. E aí vai cometer os mesmos erros com uma tributação maior. Então, por isso que eu falo, o pessoal às vezes não gosta de eu falar isso, mas que eu falo que a gente superestimou esse poder da simplificação, porque a gente criou 900 problemas extras aí por causa dessa simplificação. E tem dois pontos que muito se fala a respeito da reforma, além da questão das alíquotas e esse ponto de ter o maior IVA do mundo, enfim. Um deles é a centralização em Brasília, de você, de certa forma, com a reforma, os estados e municípios perderem parte da sua autonomia, o que para uma federação é um contrassenso, né? A federação ela pressupõe que estados e municípios tenham uma boa parcela, uma boa dose de autonomia, inclusive, especialmente para gerir seus recursos, porque se você não tem acesso à receita, a sua área de atuação fica muito limitada, você fica dependente de quem tem o dinheiro, né? No caso, seria o governo da União, o governo federal. Então, eu queria que você fizesse algumas considerações sobre isso, se você tem essa preocupação, se é algo que realmente deve acontecer com a reforma, essa maior centralização no governo federal. E o segundo ponto a respeito da reforma é o desejo por trás dela, né? Você comentou aqui, bom, a gente pode ter a situação de daqui a pouco estar indo para 38%, 39%, 40% do PIB em carga tributária. O que a gente vê do atual governo é uma disposição de tentar equilibrar as contas públicas não pela parte da despesa, mas pela parte da receita. Ou seja, tributando mais, aumentando a carga tributária, né? E pouca disposição de reduzir gasto, né? Você vê que a reforma ela foi apresentada com esse propósito também, ou essa é uma consequência não desejada, ou você entende que sim, estava na cabeça de quem propôs que ela fosse um mecanismo para ajudar nesse esforço de aumentar a arrecadação? Com certeza, isso foi muito intencional, porque isso foi falado publicamente, isso está no Google, assim, tem várias matérias onde o API, a equipe econômica, falava que o pessoal tem que pagar mais imposto mesmo, entendeu? O pessoal comércio e serviço. Fala assim, serviço vai aumentar a tributação, comércio. Ele falou, mas paga pouco, tem que pagar mais. Então, assim, isso foi intencional, essa parte de aumentar a tributação. E a intenção de resolver o problema fiscal com a arrecadação, ele está declarado desde o dia zero, a gente não perde uma chance de tributar mais alguma linha do fluxo de caixa, do resultado das empresas e da renda das famílias. Então, eles estão buscando isso. E a parte lá do comitê gestor, isso também está declarado. A gente vai trazer tudo para Brasília, né? E tem uma outra parte que você não regulamentou como vai ser a governança disso, né? Então, a gente não sabe. Ainda que seja tudo escrito perfeitamente, você tem o atraso da máquina de transação. Toda vez que você tem um pit stop a mais, você perde ali algum segundo ou outro no processo, né? Então, pode atrasar e pode afetar a dinâmica, né? E os estados e municípios perderam a liberdade deles. E tem uma outra coisa que agora entra, você tem toda a parte de fiscalização dos auditores das receitas estaduais. Qual que é o limite de atuação do cara da Receita do Acre? Ele vai, agora, como o comitê gestor é todo em Brasília, todo mundo meio que está vinculado a Brasília. Então, o cara que era auditor da Receita do Acre, ele pode fiscalizar uma empresa de São Paulo? Como que você vai definir os limites de poder? Como que essa salada de fruta vai ser desenhada? Eu já vi vários especialistas falando que muito provavelmente a gente vai ter uma contra-reforma já ano que vem, porque essa parte da governança dos recursos é inviável. O pessoal fala assim, você pega uma Secretaria da Fazenda igual São Paulo, que tem a melhor infraestrutura dentre todas as secretarias de Fazenda. Já é quase inviável lidar com isso tudo. Você tem que passar por Brasília e todo mundo, muito provável que seja inviável, com certeza. Porque a equipe que vai fazer e a infraestrutura que vai montar e gerir isso tudo é a mesma já existente hoje.
Então, não é das melhores, a gente já sabe que é ineficiente. Só que aí agora você vai pegar uma infraestrutura e uma operação ineficiente e multiplicar por 20 o tamanho dela e a responsabilidade. Então, esses 10 anos a gente vai bater muita cabeça e pode ter estado e município que comece a ficar sem liquidez, vai atrasar 1 semana, 2 semanas, 1 mês para chegar o recurso. E aí é salário que não é pago, compromisso de nota fiscal que não vai ser pago, isso pode gerar um caos gigantesco. Perfeito. Agora mudando um pouquinho de temática e passando aí por um tema que você domina e já atuou, inclusive, e me parece que, especialmente, até por aquilo que a gente falou antes, das dificuldades que o setor público brasileiro tem, de sistema de incentivos, enfim, dentre tantos outros desafios, é a pauta de privatizações, né? De desestatizações, de você fazer um movimento de trazer o privado, seja assumindo uma empresa pública como a Eletrobras, por exemplo, ou como a Sabesp aqui em São Paulo, seja através de parcerias público-privadas, concessões, outras modelagens, né, em que você traz o privado para participar ou da prestação de serviço ou da gestão de um determinado ativo, de uma determinada empresa. Até pela sua experiência, assim, né, como é que você enxerga o impacto desses movimentos, né, a importância desses movimentos para um país como o Brasil, e o que você enxerga? Esse governo também já sinalizou que não é a intenção fazer movimento dessa linha, pelo contrário, né, até tentativas de desfazer o que já foi feito, mas pensando em próximos governos, enfim, onde você acha que deveria ser o foco, especialmente pensando no governo federal, né? Cada estado e cada município tem seus desafios, mas especialmente pensando no governo federal, qual você acha que deveria ser aí os ativos que deveriam ser o foco de um governo que esteja disposto a reduzir o tamanho do estado e reduzir a sua interferência, inclusive através das empresas estatais? Esse eu acho que é o mais urgente, assim, você precisa extinguir as estatais, patrimônio, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, a gente não aprendeu a brincar disso, de ter patrimônio e ter empresa. Então a gente falhou. Na Noruega a petroleira dá certo, na Noruega. Aqui não deu. A gente não tem nenhum caso de estatal brasileira ou de gestão patrimonial que deu certo num longo prazo curto. Então, você pega um horizonte de 20 anos, 15 anos, não tem nenhuma que deu certo. Então a gente falhou nisso, a gente não sabe brincar desse negócio. Então tem que vender correndo. E a gente tem que pegar, não só vender as estatais, porque assim, pessoal, quando a gente fala de privatização é o ato de você vender o CNPJ, né? Não dá para vender ali, por exemplo, empresa de infraestrutura. Então encerra aquele CNPJ e faz uma concessão plena do zero e traz uma empresa privada com segurança jurídica de contratos para investir. Porque, primeiro, o governo não tem capacidade de investimento, a gente não tem espaço fiscal, não tem de onde tirar esse dinheiro que a gente precisa, a gente não tem a governança, a gente não tem a capacidade de selecionar o capital humano da melhor forma, porque tem influência política, é estranho o processo, então não vai. Então a gente tem que trazer o privado para isso. E tem um ganho das privatizações que a gente ignora, que é as instituições brasileiras só funcionam no mercado privado. Porque, por exemplo, você teve lá um caso no Rio de Janeiro, né, em 2000, pré-leilão da SEDAI. O Estado estava quase perdendo a chance de fazer o leilão lá do Rio de Janeiro, porque estava travado na justiça. Teve uma contaminação de água na SEDAI, lá de geosmina, que é uma bactéria que floresce no tratamento de esgoto. E aí descobriram que trataram água dentro da estrutura de tratamento de esgoto, teve contaminação, e distribuiu essa água. Morreram 7, 8 pessoas nesse processo. Ninguém foi condenado, não aconteceu nada, mas destravou a concessão lá do saneamento. Se é uma empresa privada que distribui água com uma bactéria que é do esgoto e morre uma pessoa, não precisa nem ser uma pessoa, morre um coelho, cara, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Guarda Nacional, vai todo mundo para a cadeia. Então, assim, as instituições funcionam quando você tem um CNPJ privado operando. Quando você tem uma empresa pública, as instituições não funcionam. O Ministério Público não bate, a Procuradoria não funciona direito, o Tribunal de Contas não funciona. Por algum motivo, as coisas não se organizam. Na Sabesp, você tem vários relatos de procuradores dos estados em programas na internet. Assim, a Sabesp a gente sabia que ela não investia ou não cumpria tal questão do contrato que estava em desacordo que geraria caducidade. Mas, a Sabesp era uma empresa tão legal, eu vou lá e vou caducar o contrato só por causa disso? Vamos ver se agora
na gestão privada, se sair uma vírgula do contrato, se o Ministério Público no dia seguinte já não está pressionando a empresa para se ajustar. Então, esse ganho de eficiência só existe com o privado. Então, tem que fazer. E o patrimônio, ele é multitrilionário. A gente tem mais de R$ 1 trilhão em imóveis na União. A gente tem que vender isso tudo, porque tem coisa apodrecendo, sendo invadida, é oportunidade de desenvolvimento, de emprego. Então, não tem como questionar nesse caso, se é emergência, se é calamidade nacional, assim, na minha visão. E é curioso como quem participou da administração pública consegue visualizar isso com certa facilidade, como isso que você trouxe, né, das instituições funcionando, ou da cobrança, né? Parece que o Estado ele cria regras para os outros, mas para ele não são aplicáveis, né? Ou ninguém se preocupa em aplicar. Você pega prédios públicos e questiona quantos tem o PPI em dia que está funcionando. Cara, você se levantar o dado vai ser impressionante quantos não tem. Mesmo coisas que são mais até alegóricas, né? A tomada de Três Pinos, vê quantas repartições públicas tem a tomada atualizada. Olha, eu já passei por muitas e são poucas as que tem, a não ser aquelas que tiveram obras mais recentes, assim, mas de fazer o movimento de trocar, algo que o Estado disse que era para fazer, de trocar as tomadas, ninguém se preocupou em fazer e ninguém está preocupado em fiscalizar para ver se fez. Então, assim, de fato, quando tem o privado, e que bom que é assim, a exigência de que o contrato seja cumprido, que as metas sejam atingidas é muito maior. Acho que até tem espaço para avançar mais nisso, mas sem dúvida é muito, muito mais do que no público. É interessante você trouxe esse ponto aí. E assim, tem uma maturidade, assim, quer dizer que todas as privatizações foram perfeitas? Não, tem uma porrada de contrato que não é legal, que tem modelo que não funciona. Beleza, mas revisa o contrato, revisa a regra do jogo. Por exemplo, aqui a Enel em São Paulo. Muita gente bateu, horrível o serviço, etc. Beleza. Pega qual que é o modelo regulatório da ANEEL e vê se a empresa está cumprindo. Ano passado, a Enel foi um ano, acho que o mais infeliz de todos os anos que ela pode ter tido uma operação, deve ter sido aqui de São Paulo. Mas ela entregou todos os critérios de qualidade da ANEEL. Cara, se a regra do jogo é para ela entregar aquilo e tá ruim o serviço, claramente tem uma disfuncionalidade do lado público. Ter um modelo regulatório ruim. Revisa o modelo regulatório e impõe a regra do jogo nova, com ajuste de transição, etc e tal, para a empresa seguir. Entendeu? Mas precisa ter segurança jurídica, sabe? E a gente precisa começar a ter mais maturidade de saber lidar com contratos, com regras, sabe? E revisar, erramos? Beleza, refaz a regra e vamos para cima. Entendeu? Mas isso não quer dizer que você tenha que, vamos reestatizar a empresa. O caso estatal já se provou e é ineficiente, entendeu? Então, eu acho que um caso interessante disso são os próprios aeroportos, né? Como se você pega os primeiros contratos de concessão de aeroportos e pega os últimos, tem um avanço e uma maturidade no estabelecimento das cláusulas, das condições muito grande. Hoje você tem modelos muito bem sucedidos e contratos muito mais robustos e bem estruturados do que há alguns anos atrás, né? E quando começou esse processo. E sendo que hoje é algo que eu acho que pouca gente questiona a respeito da concessão de aeroportos para iniciativa privada. Assim, o ganho que se tem de serviço, de ambiente, enfim, acho que é consenso aí que melhorou muito, né? É um exemplo de como funciona bem. Mudando um pouquinho também de assunto, são tantos temas para tratar, o tempo corre muito rápido, né? Quando o papo é bom. Eu acho que tem um tema que no Brasil hoje não tem como a gente fugir e conversar, que é a conjuntura fiscal, né? A gente está em um cenário de pressão inflacionária, os juros aumentando, já em níveis, né, que realmente, como você também falou na primeira pergunta ali, gera uma série de dificuldades para quem tem o espírito empreendedor ou tem o seu negócio no Brasil. Né, tudo isso acontecendo e você tem um governo que não está disposto a fazer os ajustes que precisam ser feitos do ponto de vista do gasto, buscando equilibrar da receita, mas a receita também tem limites. Então, a pergunta aqui é como é que você está vendo esse momento da economia, da condição econômica do país,
uma mudança recente da presidência do Banco Central, né, uma expectativa de como o novo presidente vai lidar com as pressões políticas e toda essa questão envolvendo a taxa de juros. E também até um olhar do estrangeiro, né, como é que os investidores, o mercado está olhando o Brasil nesse momento. Esse acho que é o maior desafio brasileiro, de longe, né, o fiscal, porque a gente não aprendeu a lidar com isso num nível muito extremo, né? A gente pode ter várias dúvidas e incertezas em relação ao Brasil, de governo A, B, C, linhas de pensamento, mas a única certeza é que o próximo ano a gente vai gastar mais do que gastou no ano anterior. E isso está contratado para sempre, pela dinâmica do Estado, né? E a gente teve uma frustração de tentativa, que foi o teto dos gastos, né? Quando fez o teto dos gastos, tinha uma expectativa clara de gerar um constrangimento ali da discussão orçamentária, gerar uma trava ali muito forte, e a gente ser obrigado a rediscutir aquele orçamento. Só que a gente não contava com a habilidade política dos nossos políticos, que ignoraram essa restrição, jogaram tudo para fora via emenda parlamentar e restringiram o gasto discricionário do governo. E aí hoje, agora o novo consenso é que não tem como fazer ajuste fiscal porque é inconstitucional. A gente só pode ajustar na trajetória. Então, eu faço uma reforma para em 20 anos economizar alguma coisa no meio dessa dinâmica. Então, isso é muito desconfortável, né? E a gente precisa, e a gente já está, sei lá, há 10 anos em déficit primário crônico. A gente está há 35, 40 anos em déficit nominal crônico, né? A estimativa agora, a Fazenda lançou ontem, que muito provavelmente em 2027 você tem chance de ter colapso fiscal. Em 2029 já chega a quase 90% do PIB de dívida. Isso está pesando nas contas do governo, porque o juros está pressionado por isso, a inflação está pressionada por isso, Risco Brasil está pressionado por isso, está tudo muito pressionado e esmagado por esse tamanho desse peso do fiscal. Então, acho que não tem muito como a gente conseguir sobreviver e ter um futuro ali mais animador se não direcionar e enfrentar realmente o coração desse problema, sabe? Sem dúvida. Os impactos, às vezes, até demoram um pouquinho para sentir, aqueles mais pesados, mas eles vêm, né? A conta chega. E muitas vezes a gente vê que parte da classe política ela conta com esse empurrar com a barriga, né? Deixa um pouquinho mais para frente, para o próximo processo eleitoral, enfim. Só que o problema é que a população paga a conta, especialmente quem paga a conta, especialmente quando tem inflação, são os mais pobres, né? Eu sempre falo que inflação é ruim para todo mundo, pior para quem ganha menos, porque quem ganha mais, pagar 5 ou 6 reais no preço da gasolina faz diferença, mas os caras que ganham bem conseguem conviver com isso. Agora, quem ganha pouco, R$1 de diferença no litro da gasolina faz muita diferença. Ou a diferença de poucos centavos nos produtos de alimentos no final do mês também faz muita diferença. Então... E a gente tem um negócio que está muito estranho, que é assim, não é só a gasolina esse ano vai custar um real a mais e é difícil esse ano. A gente está sempre na perspectiva agora de que vai se custar R$1 a mais para sempre. Entendeu? A gente vai custar, o preço da carne é mais caro para sempre, a energia é mais cara para sempre. Tipo, a gente gera energia com quase custo zero. Mas por decisões muito equivocadas de 10 anos de planejamento estranho de política energética, a gente tem uma matriz que está se tornando escassa, ela está se tornando muito insegura, a gente não tem mais a resiliência que tinha e ela está se tornando muito cara. Isso reflete no bolso das pessoas. E a gente segue, né, para um modelo... Muita gente discute o negócio de dominância fiscal, né? A política monetária influencia juros ou não no Brasil. Muitas pessoas discutem como se fosse binário. Deixou de ter influência, está em dominância ou não. Na verdade, a gente tem um espectro disso. O que a gente já vê hoje, pelo menos eu vejo isso claro, e algumas pessoas falam, Gustavo Franco fala muito isso já há alguns anos, que cada vez mais a gente está indo para um tom mais escuro dessa dominância. Porque cada vez mais os juros, e hoje está assim, os juros ele não está tendo mais poder de reduzir a inflação, mas ele só garante que se você não subir, né, como se espera pelo receituário, você só não vai para um cenário muito pior, muito mais rápido. Então ele só segura ali as expectativas, mas ele não reduz mais a inflação, porque ele não está mexendo nisso. E toda vez que a gente tem que tomar esse remédio extremamente amargo, a gente flerta com
com a vida do paciente, né? Porque o peso sobre a dívida pública alimenta isso tudo muito mais. E aí como que a gente enfrenta isso? Via narrativa. O problema é o país dos rentistas. Cara, é muito simples essa resposta para um problema muito complexo. E aí você impõe, que a consequência dessa dominância é que você vai ter um ajuste fiscal, só que esse ajuste fiscal ele é imposto pela inflação. Então você vai congelar salários, você vai aumentar a inflação, você vai extrair mais renda do pobre nessa dinâmica, e aí via corrosão inflacionária e esmagando o pobre, você consegue equilibrar as contas públicas. É muito perverso você fazer isso, você levar as pessoas para essa situação, sabe? Pô, a gente poderia fazer um acordo e diminuir o gasto, né? Mas não, a gente está optando por esse modelo que é inevitável. E é algo que já aconteceu na nossa história, a gente imaginou que tinha conseguido superar, até porque após o Plano Real ali, os ganhos que o país alcançou com a estabilização da moeda foram impressionantes, especialmente para as pessoas mais pobres. As pessoas perceberam a importância de ter estabilidade fiscal, isso foi um ganho tremendo para o país. Ano passado a gente celebrou, inclusive, os 30 anos do Plano Real. E é muito triste que a gente esteja perdendo, de certa forma, esse consenso, essa clareza, né, da importância de controlar o gasto, de controlar a inflação, de proteger o valor da moeda. Né? O fiscal, ele sempre é a causa principal de toda essa dinâmica inflacionária. E assim, tem uma coisa da narrativa que ela esconde esse peso do fiscal, que é o Roberto Campos, avô, falava isso, ele falava: a forma como a gente fala de inflação na televisão, ou média inflação, que é via variação de preços, você, curiosamente, leva a população a achar que a culpa é do empresário, que aumentou o preço. Mas, na verdade, está na base monetária. Então, é decisão do governo, é culpa do governo, ele que controla o agregado monetário. Né? Então, com a expansão dessa base monetária, é inevitável que você tenha pressão sobre preços por desvalorização ali do poder de compra da moeda. Né? Então, o preço é só o sintoma, é a febre. Né? E hoje, no Brasil, a gente olha o tamanho dessa base monetária, ela está inflada. A gente está crescendo ela mês após mês, os juros não refletem mais mudança da base monetária, porque os bancos olham, por exemplo, só a atividade de mercado de trabalho. Então, a gente está contratado, isso já está até no Boletim Focus, esse ano acima da meta de inflação, ano que vem acima da meta de inflação e 2027 acima da meta de inflação. Então, eu olho 36 meses para frente, eu tenho certeza que eu vou estourar o teto da meta. A mensagem que isso fica, ela é muito traumática, sabe? Isso gera um efeito em cadeia de deterioração em tudo, que é muito grande. Né? Então, é um cenário bem curioso e difícil de lidar, né? E a gente voltou no tempo. Eu lembro que eu lia, sei lá, na faculdade, os artigos que os economistas escreviam em 98, 2000, e aí eu falo assim, eu vou estudar microeconomia e outras coisas, porque a macro foi resolvida, os caras passaram de 20 anos estudando. Você vai olhar hoje o que a gente está falando, parece que eu voltei para 97. Então, a gente está preso ali num looping que não resolveu, assim, e está numa situação ainda mais difícil. Não, e depois de a gente há 10 anos atrás teve uma crise tremenda, maior em 100 anos no Brasil, e a gente está correndo o risco de novamente entrar no mesmo ciclo pelas mesmas, ou basicamente as mesmas causas. A gente pelo menos poderia cometer erros novos, né? Não cometer os mesmos erros. Seria mais legal, né? Seria mais legal. Seria um aprendizado, pelo menos, né? Tentei uma coisa diferente, deu errado, não deu. Né? Mas não, nem isso. É isso. A gente está tentando a mesma coisa, esperando resultado diferente. E é uma loucura. A gente está encaminhando para o final aqui, o nosso tempo está esgotando, mas eu queria te fazer uma pergunta sobre que tem relação a questão de política econômica e eu acho que tem um impacto no comércio e serviço, mas tem algumas nuances aqui que são importantes, que é esse projeto do consignado com laço no FGTS, né? Usando, de certa forma, o FGTS como garantia, esse consignado privado aí. A gente já tem o consignado no setor público já há bastante tempo, mas tem essa inovação, mas que por diversos aspectos preocupa, né? E eu queria que você comentasse o seu ponto de vista sobre isso, sobre esse projeto aí, esse plano do governo, que está sendo vendido como o consignado Lula, né? O dinheiro que o Lula está disponibilizando para a população, mas que a gente sabe que tem algumas consequências aí complicadas para o país, né?
Assim, eu acho de um mau gosto excessivo esse consignado, porque é uma falta de respeito sem tamanho. O governo faz poupança forçada, porque ele fala que você não sabe lidar com o seu dinheiro. Beleza, só que aí você não sabe lidar com o seu dinheiro, mas a construtora sabe lidar com o seu dinheiro na hora de utilizar o crédito, né, imobiliário ou outras coisas ali que eles conseguem pegar funding via FGTS. Ou a compra de sonda lá para exploração de petróleo na Petrobras, da Sete Brasil, que custou 8 vezes mais do que deveria, né, com recursos do FIFGTS, né, uma porrada de empresa que dá prejuízo no fundo. Isso é boa gestão do dinheiro do trabalhador. Então, assim, o FGTS já tem um mau gosto e uma crueldade grande ali, um desrespeito. Você tirar o dinheiro do cara e usar aquilo como garantia para ele se endividar em taxas ainda maiores e etc., eu acho que é de um mau gosto excessivo, porque a gente está colocando o Brasil sempre na mesma forma. Então, a gente quer crescer naquele ano, aí a gente vai botar mais crédito na praça, a gente vai colocar mais gasto público, aí a galera vai tomar crédito sem pensar duas vezes, porque ele não sabe especificamente qual que é a regra do jogo. Por exemplo, nenhum trabalhador sabe que se ele der calote ali, ficar inadimplente e perder o emprego, a multa do FGTS vai para o banco, não vai para o trabalhador nessa situação. As regras não estão postas da forma, é só paz e amor e vai dar tudo certo, né? Os caras estão vendendo crédito a 36% ao ano para o trabalhador, falando que é uma ótima opção, porque ele não tem mais crédito na praça, veio o FGTS, alivia um pouquinho o risco, o banco libera ali uma grana com base naquilo. Então, assim, a gente está contratando um modelo que vai colocar a gente numa situação extremamente mais desconfortável no próximo ano, com menos recurso de poupança do FGTS, colocando o brasileiro numa situação de inadimplência e endividamento muito mais pressionada e sem instrumentos para onde correr para a atividade econômica. Então, assim, a gente está contratando uma recessão cada vez mais aguda, sabe? A gente está tomando decisões equivocadas que daqui 2, 3 anos a gente pode ter 2015 e 2016 sendo repetido em intensidades maiores. Naqueles 2 anos a gente perdeu 7% do PIB. Agora o quê? A gente vai precisar perder 10% para aprender? Então, assim, eu acho, e assim, a falta de respeito com a população, eu acho que é o pior caso, porque mostra que o Estado é seu dono, sabe? Tipo, não, você não sabe o que você faz da sua vida, mas eu sei o que é melhor para você. Isso tem um efeito pedagógico muito ruim, sabe, no país. Então, me preocupa bastante isso, e a pressão inflacionária que isso vai gerar. E impressiona como se fala relativamente pouco a respeito desses efeitos perniciosos, dessa falta de respeito. Você colocou bem, né? Falta de respeito e consideração com a população, usando o dinheiro que é do trabalhador para garantia de um empréstimo, né? Então, até algumas pessoas fizeram o cálculo, né? Não, então deixa ele pegar o dinheiro e ele usa sem pagar juros, né? Mas, enfim, é um outro ponto aí que está posto. Enfim, eu acho que é importante todas as oportunidades falar a respeito para que as pessoas se deem conta de que não é essa maravilha que está sendo vendida, né, pelo governo. Felipe, infelizmente o nosso tempo esgotou aqui, a gente poderia ficar falando muito mais, porque tem temas muito quentes, até do ponto de vista do cenário internacional, que eu queria ter explorado com você, mas não deu tempo, até dessa questão da guerra tarifária, enfim, que está agitando o mundo inteiro. Mas eu queria te agradecer muito aí pela tua presença, pelo bate-papo, e obrigado, foi excelente o papo. Pô, muito obrigado, Wagner, foi um prazer estar aqui e sempre que quiser a gente marca novas conversas aí. Obrigado mesmo pelo convite. Maravilha. Obrigado e até logo.